mais um. Oi pessoal, eu sou Janaína Bortoli, fisioterapeuta, e venho aqui hoje falar um pouquinho sobre esse instrumento, sobre essa forma de análise que é a baropodometria. Nós temos um grupo, o nosso grupo do WhatsApp, é o grupo do nosso evento, o evento Descomplicando a Biomecânica e Podologia. Então esse tema foi levado ao nosso grupo, né, para que eu soubesse quais os participantes entendiam, conheciam um pouco da baropodometria, e ali eu percebi que, apesar de eu achar que ela era conhecida, ela não é tão conhecida assim não. Então hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para conhecer o que é o equipamento, o que é a análise, o que ela nos traz de interessante, tá? Para que a gente possa começar a colocar ela na nossa rotina clínica um pouco mais. Bom, o baropodômetro, ele é um equipamento, ele é um sistema, uma plataforma, um quadrado, né? É um sistema onde o principal foco dele é analisar a pressão plantar, tá? Então muitas pessoas olham as imagens do baropodômetro e logo correlacionam ao calor, mas não, ele mede pressão, tá? Então, os equipamentos de baropodômetro, eles podem ter dois tipos de sensores, que são dois tipos de equipamentos diferentes, que fazem a mesma função. São sensores capacitivos ou sensores resistivos. Ah, mas o que muda? Muda a qualidade da imagem, muda a questão de valores. Equipamentos com sensores capacitivos tendem a ser mais caros, né? Outra diferença em termos de equipamentos, né, de baropodometria, ele pode ser com uma plataforma única, né, que é um quadrado único, onde o paciente fica parado ali em cima, ou uma esteira, que geralmente ela mede 2 metros, e o paciente, o indivíduo, ele pode fazer o ciclo completo da marcha ali, né, que é mais indicada, para que a gente possa ter um bom entendimento, né, de todo o ciclo completo da marcha e que o paciente não tenha que ficar escolhendo aonde ele vai pisar. Então, sempre a esteira vai ser muito mais indicada que a plataforma única. A única questão também são valores, né? É um equipamento que, na verdade, são 4 plataformas únicas, né, que compõem essa esteira. Então, em termos de valores, também é um pouco mais complexo. E ele vem, junto com esses sensores, um software, né, para análise dos dados, que dependendo do software, ele pode nos dar mais ou menos informações. Bom, importante a gente entender que nós temos uma base de apoio, tá? E essa base, ela é dividida, né, onde geralmente o paciente parado, indivíduo parado, nós temos o posicionamento do centro de gravidade, né, num eixo. Acontece que, de uns anos para cá, a neurociência, né, vem nos mostrando que a avaliação postural, né, o que se diz respeito à postura, à simetria, ela nunca pode ser feita, ou não pode ser feita com o indivíduo parado. Por quê? Porque dificilmente o indivíduo vai ficar muito tempo parado, porque nós estamos sempre em movimento, né? Então, pedir para um paciente ficar parado nesse quadrado, para que a gente tenha, a partir dali, dados para correlacionar e tirar alguma conclusão diagnóstica, é um pouco perigoso. Mas a gente tem que ter, né, saber que essa base de apoio existe, né, saber mais ou menos o posicionamento do centro de gravidade, o geral, o unilateral, enfim, para que a gente possa partir de um princípio para analisar depois as pressões plantares desse pé, tá? Mas isso serve hoje para que a gente possa ter um ponto de partida, mas hoje nós não podemos mais nos apegar nessa questão de base em termos de postura, em termos de paciente parado e estático. É um dos elementos, né, que vai compor a nossa avaliação biomecânica com a baropodometria. Com a baropodometria, nós temos o mesmo software, né, e é um equipamento que ela pode também nos dar essa informação, nós temos a estabilometria. Ah, mas o que é isso? Bom, quando o indivíduo está parado em cima da baro, enfim, quando ele está parado em algum momento, ele nunca fica parado. Esse gráfico aqui, ele mostra o quanto de oscilação lateral esse corpo teve. E o gráfico de baixo mostra o quanto de oscilação antero-posterior
esse indivíduo teve. Ou seja, nós não ficamos parados mesmo em nenhum momento. Mesmo na posição estática, o nosso corpo, né, ele se movimenta o tempo todo buscando o equilíbrio, buscando ter uma melhor posição de descanso, uma melhor posição funcional, né? Mas não está ligado à postura, e sim à função. Então a estabilometria, ela vem ao longo dos anos, né, tendo muitos estudos muito bons sobre a questão do equilíbrio humano. Então são dados que, para quem, né, quiser correlacionar ou tiver algum paciente onde na avaliação consiga identificar que tem algum déficit de equilíbrio, enfim, ele pode sim ser avaliado de diversas formas com o baropodômetro, através da estabilometria. Então, principais parâmetros, né? Sou um profissional de saúde, recebi um paciente com a baropodometria, né? Com o exame de baropodometria. O que eu sei que esse exame pode me dar? Bom, ele pode me dar a superfície, né? A superfície do pé, saber olhar, né? Se a superfície de um lado está parecida com a do outro. Ele pode me dar também o deslocamento de massa antero-posterior e látero-lateral, ou seja, por exemplo, vou correlacionar sempre com exemplos. Pacientes com discrepância de membros, né? Geralmente, a perna mais curta é a perna que avança, o centro de gravidade avança um pouquinho mais, né? Então fica é um parâmetro claro de serviço na baropodometria. Posicionamento do centro de gravidade geral, né? Então eu consigo ver se esse indivíduo ele está jogando muito para um lado, muito para frente, muito para outro. Um paciente que de repente sofreu um acidente ou teve um trauma, ainda continua com a posição antálgica, ainda continua mantendo o peso no lado contralateral, a gente consegue ver, né, por esse deslocamento do centro de gravidade. A pressão máxima e a média, ou seja, ele é um equipamento que ele mede pressão, então a gente vai conseguir ver como esse indivíduo distribui essa pressão, né? Se vão ter picos de pressão, a gente sabe que picos de pressão não são muito bem-vindos, né? Picos de pressão podem gerar calosidades, em pacientes diabéticos podem gerar úlceras diabéticas, então picos de pressão a gente sempre tem que tomar cuidado quando ele é observado na baropodometria. Tamanho da superfície plantar, né? O quanto mede, o quanto esse pé ele tem contato com o chão, né? Tem pacientes que muitas vezes são altos, são grandes, têm uma estrutura grande e a gente vê a base de apoio super reduzida, né? Muitas vezes tem pouquinho apoio na frente, só no antepé e no retropé, e tudo isso a gente tem que correlacionar com o restante da avaliação. Isso é muito importante a gente entender, pessoal, que a baropodometria, ela não nos gera dados isolados. Os dados que a baropodometria nos gera, eles sempre vão ter que ser correlacionados com todo o restante da avaliação do paciente, né? Então, como eu digo, é uma pecinha na nossa construção do raciocínio clínico biomecânico, tá? Então, a baropodometria, a estática ainda, ela é uma peça, tá? Então, se nós formos ver, né? Sempre que os pacientes, a gente inicia acabamos a coleta, né? Eu sento para explicar para meus pacientes o que é uma baropodometria. Eu sempre pego uma baropodometria, eu não digo mais perto do normal, né? Porque nós não temos parâmetros normais e anormais. Mas eu digo a baropodometria com uma melhor distribuição de pressão, tá? E essa aqui eu posso dizer que é uma baropodometria com uma boa distribuição de pressão. Nós temos aqui o centro de gravidade dos dois hemicorpos bem alinhados, né? Nós temos realmente mais peso, mais pressão no retropé, né? Alguns pacientes com dor na região posterior do calcâneo, enfim. Ah, mas tá mais vermelho aqui, é porque tá inflamado. Não, não tá inflamado. Tem mais peso, que é onde realmente tem que ter, né? Hoje a literatura nos fala na distribuição de pressão, nós termos mais ou menos 45, 40% de peso na região anterior, né? Em torno de 50% de peso, 60% na região posterior. O nosso pé, ele foi feito sim para ter mais pressão posterior, né? As estruturas do antepé são estruturas muito finas, são ossos muito finos e que quando a gente tem uma sobrecarga muito grande na região anterior, a gente acaba tendo algumas patologias relacionadas, tá? Então essa
Essa é uma imagem baropodométrica que a gente pode dizer que é uma imagem bonita, né? Uma imagem que a gente pode usá-la para mostrar para um paciente quando esse paciente tem uma disfunção, enfim, de imagem na baropodometria, a gente pode mostrar, né, para ele como fator de comparação para que ele possa entender o que nós estamos falando. Muito bem, prós e contras da baropodometria dinâmica e da plataforma única. Foi o que eu falei, né? A plataforma única, ela é uma só, né? Então o paciente ele vai fazer estática muito bem, mas quando ele for fazer a dinâmica, ele vai precisar caminhar. E no que ele caminha, ele vai precisar mirar onde ele está caminhando, né? E com isso nós temos chances desse exame sair, né, diferente do que esse paciente caminha durante o dia normalmente, né? Por isso a plataforma de 2 metros, ela é mais segura, os dados são mais fidedignos. O paciente, né, ele dá várias voltas, ele vai e volta várias vezes né, a gente tem estratégias para que ele consiga relaxar um pouco, conversar. Então a gente tem dados, né, a gente consegue uma média depois, uma média bem mais perto da realidade desse paciente, tá? Então tá aqui a plataforma de 2 metros, né? Então vejam bem, ó, o paciente ele faz um ciclo completo de marcha, ó, ele inicia aqui, né? Perna direita, esquerda, direita novamente. Esse é um ciclo completo de marcha, né? O paciente volta, passa de novo. Então ele vai passar várias vezes ali, nós vamos ter uma média, né? Então fica muito perto do que habitualmente da forma com que esse paciente se comporta. Por isso que a plataforma dinâmica ela é mais indicada, tá? Mas para quem está começando, principalmente para quem busca entender disfunções podais, né? Disfunções ligadas às pressões, né? Como é muito o caso em relação ao pé diabético, né? Eu acho que todo diabético deveria fazer, em todos os exames preventivos ali do diabético, a baropodometria devia estar, né? Porque se nós conseguirmos ver que aquele paciente que tem diabetes, ele já tem uma tendência a um pico de pressão naquela região, já soa o sinal de alerta, né? Então, é um exame realmente muito indicado para profissionais que trabalham com análise, enfim, com base podal. Eu peguei algumas imagens agora, de imagens aleatórias, tá? Mas para vocês verem como a gente pode ter e já pode observar, né? Quando a gente olha essa primeira imagem aqui que foi mostrada, que eu mostrei disse que era uma imagem padrão, né? E a gente começa a olhar outras imagens, a gente vê a diferença. Por exemplo, esse paciente, ele não tem o contato, né? Aqui de médio pé, possivelmente por uma queda, por uma tendência à eversão, né, do médio pé, e a gente vê que ele medializa muito as pressões aqui no primeiro raio, né? Possivelmente é um paciente que tende a medializar, tende a cair muito o primeiro raio para dentro, né? Aí já fica mais fácil observar. Outra situação, é um paciente com o pé muito cavo, né? Então ele não tem contato nenhum com o médio pé, e ele tem um deslocamento do centro de gravidade aqui à direita, anterior, que isso aqui a gente tem que correlacionar isso com a história clínica. Muitas vezes o paciente tem um pé super cavo que não gera problema nenhum a ele, né? Então por isso sempre a gente tem que enfatizar que a baropodometria ela faz parte de toda uma análise, né? E a gente tem que usar essas informações e correlacionar elas com os outros dados que nós estamos coletando também. Aqui, bem interessante, é um paciente que ele apresenta um pé plano à esquerda e um pé quase cavo à direita, né? Ah, mas como pode uma pessoa ter pés, né, ter bases de apoio tão diferentes? Sim, podem ter, pode ser um processo cirúrgico nesse membro, pode ser uma escoliose que muda um pouco, né, a direção, posicionamento de pelve, de quadril, várias possibilidades, tá? Outra, olha que interessante essa baropodometria. Pé direito quase não toca no chão e quando toca, todo o peso tá na cabeça do primeiro meta. Então, é uma paciente, assim, candidata em primeiro lugar a ter, né, uma calosidade, um desconforto
aqui na cabeça do primeiro meta, né? E o lado esquerdo segue a mesma linha, só que ele bota o pico de pressão lá no hálux. Lembra que nós falamos no começo que o ideal é que os picos de pressão, né, as pressões maiores estivessem aqui atrás, não lá na frente, tão, né, centralizadas aqui num ponto e muito menos lá no hálux, lá na ponta. Bom, aqui são outros dados que a baropodometria dinâmica, né, como eu falei, tudo depende muito do software que vem junto com o equipamento, né. Aqui a gente tem tempo, né, a gente tem azul, são as pisadas com o pé direito, vermelho com o pé esquerdo. Aqui a gente tem tempo de apoio, pressão média, então nós temos uma média de todas as pisadas, né? Isso é muito bom. Aqui nós temos, ó, como é bacana ter o ciclo completo de marcha, né? Aqui a gente consegue ver as direções que o antepé tem, né? Que muitas vezes estão relacionadas com as rotações ali do quadril e do joelho, né? O ângulo de fique, né? Muito bacana para avaliar adolescentes com disfunções de marcha. Aqui a gente tem cada espaço, cada posicionamento, né, do meta 1 ao meta 5, médio pé, lateral e medial no calcâneo, nós temos o quanto tem de pressão em cada região dessa, né? Então a gente consegue ter parâmetros para avaliar esse paciente, tratar naquela terapêutica que lhe é indicado e depois reavaliar para ver se tivemos um bom efeito. Aqui nós temos também evolução, né, do ciclo de cada pisada. São muitos e muitos dados, muitos dados. Aqui tem a ver com a questão do posicionamento do calcâneo, hálux. Então, assim, dependendo do objetivo que a gente busca, a baropodometria nos dá um universo de alternativas, tá? Depende muito do que nós vamos fazer com esses resultados. Então, utilizar um baropodômetro hoje depende muito da competência, da visão, da experiência que esse profissional, do feeling que ele tem, do aprendizado que ele tem com a questão do movimento humano, né? Então, é um equipamento que nos dá muita informação, desde que esses parâmetros que ele nos dá, eles possam ser correlacionados, tá? Aqui só mais algumas, aqui são casos de pacientes, então eu vou mostrar a baropodometria e vou mostrar a patologia, né? Eu digo a patologia clínica que esse paciente tinha. Então aqui ele tinha uma tendinose de tendão de Aquiles à esquerda. A gente vê que à esquerda ele tá com todo o centro de gravidade muito para frente. Claro que neste momento a gente não sabe se esse estresse no tendão de Aquiles foi gerado porque ele já colocava o peso aqui na frente por algum motivo, muitas vezes até um flexo de joelho, ou enfim, uma rotação pélvica, ou se o estresse do tendão está aumentando porque ele está fugindo da dor. Então a gente, nesse momento, fica difícil entender o que veio primeiro, né, o ovo ou a galinha. Mas, de alguma forma, a gente vai buscar harmonizar isso aqui. Mas é bacana porque com a baropodometria a gente consegue ver que quando ele está em pé, ele mantém esse ciclo, né, de estresse nesse tendão aqui. Sesamoidite à direita. Então a gente vê, sesamoide é um ossinho bem pequenininho que tá aqui embaixo, bem embaixo na cabeça do primeiro meta. São dois ossinhos, né? Então uma paciente, geralmente a sesamoidite, ela está ligada a aumento de pressão. É porque existe muita pressão ali. E ela é bem comum, né, em mulheres, mais em mulheres do que em homens, que tendem a ter um posicionamento, né, mais medializado e ter mais picos de pressão, né, e toda uma tendência mais interna, mais do que os homens. Esse aqui foi uma análise muito bacana, uma paciente com queixas de bursite trocantérica. Janaína, o que tem a ver o quadril com o pé? O que tem a ver a bursa que tá lá no quadril com o pé? Bom, vocês estão vendo aqui, de tudo que nós já vimos nesse vídeo, né, que eu mostrei a primeira imagem para vocês, mostrei a questão dos pontos de maior pressão. É uma paciente que ela tem 65% de peso lá na frente, sendo que praticamente todo o peso anterior está na cabeça do primeiro meta, dos dois lados. É uma paciente que ela está
fazendo com que o membro inferior todo dela esteja em um valgo muito grande, né? E com certeza a musculatura que busca nos estabilizar, não nos deixa, né? Sempre está tentando não nos deixar a entrar no valgo, é o glúteo, né? E com certeza, nesse caso, o glúteo está sofrendo bastante. Aqui foi um caso muito bacana, nós entramos com uma palmilha, com o objetivo de estabilizar o médio pé, né? E trazer o centro de gravidade dela mais para trás, para que essa musculatura glútea pudesse ser mais ativada e trabalhada na fisioterapia. E foi bem bacana. Não trouxe a imagem dela hoje, mas foi uma imagem já bem diferente, com pressões bem distribuídas, né? Porque ela conseguiu sair daquele padrão anterior e interno. Então é uma imagem, não é uma imagem muito fácil, né? Nem todos os pacientes são tão óbvios assim, essas imagens não são tão óbvias, né? Muitas vezes a gente tem que usar, como eu digo, né? Usar a baro para correlacionar, mas tem alguns casos que nos entregam, né? De mão beijada na estática mesmo. Aqui é uma discrepância de membros verdadeira, à direita. Lembram quando eu disse que a tendência do lado menor, né? O lado menor é deslocar a pelve à frente e o centro de gravidade vai para frente também, tá? Então é a imagem da baropodometria já comprovando, né? Um dado que grande parte das vezes os pacientes já trazem pra gente, né? De ter uma perna curta ou não. E que hoje se sabe pela literatura, né? Atual, que não é um problema, né? Ela passa a ser um problema quando ela pode gerar alguma disfunção ou dor. Mas até então, ter uma perna mais curta que a outra é só uma característica. Muito bem, pessoal. Então, assim, todas as patologias crônicas funcionais, tá? Elas iniciam de uma alteração funcional. Vamos pegar uma calosidade insistente na cabeça do segundo metatarso, segundo e terceiro, que são clássicos, tá? Uma calosidade muito grande segundo e terceiro meta. Bom, essa calosidade, ela começou com uma disfunção funcional, ou de baixo para cima, né? Do pé para cima ou de cima para baixo. E nesse meio tempo, claro que o paciente vinha sentindo já um estresse, né, em algumas estruturas. Dói o pé, daqui a pouco ele não quer mais pisar com aquela região, já muda a pisada, já começa a doer outras estruturas, ele começa a compensar, né, e nisso tudo, o mecanismo de lesão ele está se formando, né. Então, geralmente ele nos procura, né, quando já está com a lesão, dor, no caso dos fisioterapeutas, né, tendinite, artrose, fascite. No caso da podologia, quando já tá com muita dor, né, na calosidade, quando tem que retirar, quando a unha já tá doendo demais, enfim, quando as disfunções já estão muito sérias. Então, a importância do entendimento, do movimento, da biomecânica é justamente para que esses pacientes não cheguem pra gente só nesse estágio, né? Para que um paciente que vai para uma manutenção em um atendimento da podologia, né, nesses primeiros estágios, onde sente só um desconforto, enfim, onde não está instalada ainda a disfunção, que esse profissional que atenda consiga diferenciar isso, consiga entender, né, sem deixar essa situação agravar tanto. Esse é um dos objetivos do nosso projeto Descomplicando a Biomecânica em Podologia. Então, qual o objetivo, né, da análise da baropodometria, né? Qual o objetivo da avaliação que a gente faz? É justamente identificar se existe ou não alguma disfunção alimentando aquele processo que aparece, né? Eu vou dar um exemplo novamente. Uma calosidade, ela pode não ser só uma calosidade, né? E a gente tem que entender e buscar entender de onde ela veio. O que está gerando? É o pé? É uma falta de musculatura, de estabilização, de estrutura do pé? Ou pode ser alguma disfunção, né? Tornozelo, joelho, quadril, que esteja posicionando aquele pé em relação ao chão de uma forma não bacana. Então, a avaliação nos traz essas informações. Esse é um slide bem antigo e hoje eu mudei, tá? Essa ainda é o logo pessoal da minha primeira clínica, e eu não mudei, né? Deixei aqui, fazer parte da história.
E foi no slide que eu mudei hoje. Eu acrescentei mais 2 frases. Olha só, em biomecânica, toda boa ferramenta necessita de um profissional competente para que ela possa ser operada, né? E um fisioterapeuta capacitado para correlacionar os dados coletados com o histórico avaliado. Então, assim, nós temos que ter uma boa ferramenta, sim, claro, é boa, a tecnologia nos ajuda, né? Mas nós precisamos de um bom profissional para que a gente possa operar essa ferramenta e conseguir extrair os dados, né? Que ela pode nos auxiliar a entender o histórico desse paciente e ajudar. E eu botei hoje, eu espero muito e eu acredito que a podologia possa nos gerar profissionais competentes, capacitados, né? Totalmente aptos para terem esse olhar também. Então, realmente, é isso que eu espero, é para isso que eu me dedico a esse projeto, né? Para que a podologia, né, os podólogos que tratam essas disfunções e têm um contato muitas vezes mensal com esses pacientes, eles podem estar identificando, né, muitas alterações que poderiam estar evoluindo para algo muito mais sério, e esses profissionais podem sim ter a capacitação para estar indicando esses pacientes, né? Ele pode, né, ser o chefe dessa equipe multidisciplinar, né, para que a gente consiga tratar de forma adequada cada paciente. Pessoal do nosso grupo do WhatsApp, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a baropodometria, tá? Esse vídeo vai subir para o YouTube e o link vai para vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês me gritem lá pelo direct, tá bem? Espero ter ajudado. Um grande beijo!